Bom, eu nasci na Paraíba, na cidade de Campina Grande, e comecei fazendo meus curtas lá. Morei no interior do Ceará, no interior do Rio Grande do Norte, mas faz 9 anos que eu moro no país de Caruaru, né? E nesses 9 anos eu procurei me reinventar constantemente a partir de uma série de elementos que a cidade me dava e que naqueles instantes me surpreendia, e foi diante dessa, vamos dizer, dessa relação de forças, desses conflitos que eu via na cidade, que o audiovisual ainda mais me envolveu, e diante disso eu comecei a produzir os longas-metragens e essa trilogia que se denomina Trilogia Cinza, que tem Onde Borges Tudo Vê, que foi filmada ainda na Paraíba, mas eu já morava no estado, no país de Caruaru, né? E Onde Borges Tudo Vê surge em 2001, quando eu escrevi um segundo livro de contos, que se chama Fragmentos de um Olhar. E nesse livro de contos existia um conto chamado Onde Borges Tudo Vê, que eu tinha escrito, e que todas as pessoas que liam diziam que ele era muito visual. E aí eu comecei a tentar, junto com alguns colegas, construir esse filme, que era um curta ainda, e não consegui. E, de certa forma, a minha entrada no audiovisual se deu por ele, em 2001, 2002. E aí eu comecei a fazer outros curtas que tem nada a ver, até que em 2006, 2007, eu fui agraciado pelo Fundo de Cultura, e aí fui filmar em 2011, 2010, 2011, lá na cidade de Campina Grande. E Borges surge, na verdade, com uma influência muito grande, naturalmente, da literatura, né, que vem de uma obra que eu tinha escrito, de um conto, e também pela influência de Jorge Luiz Borges, que é um autor universal, conhecido por todo mundo, e que a leitura de Jorge Luiz Borges e a releitura que eu fiz na possibilidade de escrever o conto me dá uma outra releitura na possibilidade também de fazer um filme. Então acaba sendo muito pouco biográfico em relação a Borges, não tem nada, mas ao mesmo tempo ele tem um universo borgiano à medida em que a gente constrói alguns dilemas existenciais, algumas questões absurdas, que é justamente vivenciado pelo personagem Everaldo Pontes no filme Napoleão. E aí, em cima desse modo também, eu comecei a vivenciar uma situação para o conto e depois para o filme, que foi o encontro de Jorge Luiz Borges com um sujeito que, naquele momento, se torna um leitor para Jorge Luiz Borges. Aí eu peguei esse mote e construí o filme a partir de Napoleão, que se encontra com ele em Buenos Aires, e a partir daquele momento ele diz que tem uma obra de um escritor, e a trama começa a aparecer a partir desses instantes aí. Eu acredito que o conto acabou sendo um aporte muito forte para eu acreditar na possibilidade dos sonhos que eu manifestava escrevendo, que hoje eu realizo isso através de imagens, né? Quando eu escrevi, pensava em preto e branco, eu não dizia assim, eu vou escolher uma estética, não pensava a partir disso. Na verdade, eu pensava a partir dos modos operantes que eu vivenciava, né? Então, eu comecei a filmar há muitos anos com a VHS, né? E gostava muito do preto e branco, talvez o meu imaginário, a televisão a cores, chegou em 93 na minha casa. Eu passei a infância com preto e branco. Em 1993, que meu pai comprou uma televisão preto e branco, quando, na verdade, 70%, 80% das pessoas já tinham televisão colorida. Mas não é isso em si. A questão do preto e branco, que eu gostava muito da cor, né? Eu achava que a cor tinha a dimensão do colorido me afetava muito negativamente. Mesmo quando a gente ia filmar, o enquadramento de Borges colorido é lindo, é belo. Mas isso me afetava muito, sabe? Então, assim, eu disse, eu acho que a gente precisa colocar uma sujeira aí. E a sujeira que eu dizia era o preto e branco, no sentido de tirar essa suposta beleza. Ainda também, talvez dentro de uma dinâmica mais racional, a trilogia acaba sendo cinza, então Borges acaba sendo cinza, né, um pouco cinza. Então cinza é a cor da transformação, né, da mudança, né? Cinza está no meio, no intermezzo, né, no intermeio, e isso me afetava muito, a cor preto e branco, universos cinzas e tudo mais. Então isso me moveu completamente a fazer não somente Onde Borges Tudo Vê, mas Ferrolho e o último da trilogia Pingo d'Água. Existe o cinema de Pernambuco e o cinema em Pernambuco. Nesse cinema de Pernambuco a gente vê realmente uma dimensão extremamente singular, isso é a palavra.
essa singularidade que Pernambuco tem realmente move completamente as fronteiras do estado, indo para o Brasil, indo para fora também do país até, como a gente vê uma série de produções acontecendo. Só que esse cinema de Pernambuco muitas vezes se resume muito a um cinema de Recife, quando, na verdade, existe também um cinema em Pernambuco de outras pessoas que vêm fazer e vão embora, ou têm em potencial desejo de fazer, e outras pessoas que fazem em Pernambuco e são de Pernambuco, assim como eu que estou radicado aqui há um tempo e outras pessoas que estão vivenciando isso. Então, acredito que há uma necessidade de se posicionar dentro de uma dimensão não apenas recifense, mas geral. Por outro lado, não existe um cinema de Pernambuco, existe um cinema daquele cineasta, daquele realizador, daquele outro cineasta. A obra, a transmissão, a realização de um filme, a gente nunca pode também regionalizar a partir de uma identidade, né? Tem até um autor que nos diz que a gente tem que ter cuidado em ser drogadito de identidade, essa necessidade de dizer eu sou isso, eu sou aquilo. Eu acredito que quando a força do cinema talvez de Pernambuco está justamente em falar de uma suposta identidade, mas é uma identidade que comunica para uma pluralidade de forças, né? Então, eu acho que a força do cinema de Pernambuco está nisso, de ser uma identidade móvel, uma coisa que se transforma constantemente e consegue falar de várias questões que regem o imaginário, os conflitos sociais e tudo mais, né? Tem muita coisa em Pernambuco, como no Brasil, na Paraíba, em muitos outros lugares, que existe, mas não tem. Por quê? Existe, mas só tem quando é visto. Então, a retirada, o desmantelamento diante da macropolítica, dos endereçamentos que nós estamos vivenciando, vai atuar negativamente em cima disso que existe, mas não tem. Porque para ter tem que ser exibido, tem que ser visto. Não é? Então, acho que a televisão ela é um lugar, e essa televisão é um lugar muito importante também para a transmissão desses lugares audiovisuais, que são muitos curtas interessantes, são muitos trabalhos documentários, longas, que são realizados e às vezes é difícil a gente ver. Onde Borges Tudo Vê é meu primeiro longa-metragem da trilogia Cinza, né? Então, foi gravado na cidade de Campina Grande, tem muita gente de Pernambuco, de João Pessoa, né? E vamos embora.